Presidente, eu gostaria da manhã de hoje, primeiro, de fazer aqui um apelo à lembrança, à memória dos colegas que estivemos todos juntos recentemente aí na Assembleia Legislativa, aprovando uma nova lei, que é a lei que cria o Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Trata-se da Lei 8.838, de 30 de abril de 2021. Né? Aprovamos esta lei. Se os colegas lembrarem, ao final do processo de discussão e de aprovação da lei, que teve aprovação unânime, eu fiz um pedido ao governo do Estado, que foi, ao governo do Estado, governador, secretário, foi no sentido de que nós tivéssemos o cuidado de, a partir dali, adotarmos os procedimentos que a lei previa para a instituição do Conselho. Porque todos devem lembrar que, anteriormente, haviam sido tomadas uma série de medidas à revelia da lei. Inclusive, havia sido marcada a posse de um conselho sem a obediência do que a lei previa. Superamos e o governo suspendeu a posse, encaminhou, diante da denúncia que eu fiz, diante da reação de alguns componentes do conselho que representavam ali os professores, o governo suspendeu a posse e encaminhou para a Assembleia a lei para fazer, e ao final eu pedi, olha, vamos agora esperar que o governo não insista em dar posse e manter aqueles decretos que não têm base legal e ele tome os procedimentos adequados. Pois, senhor presidente, eu estou na manhã de hoje aqui denunciando que a opção feita pela Secretaria de Educação foi manter a ilegalidade. É muito ruim e muito triste ter que dizer isso. Aprovamos a lei, aprovamos um procedimento que deve ser observado para a composição do Conselho, e o que fez a Secretaria ontem deu posse a membros, pelo menos é a notícia que tenho, do Conselho, os membros que foram escolhidos e indicados sem base legal, antes da aprovação da lei, em fevereiro e em março desse ano. A lei que nós aprovamos, ela retroage, embora ela tenha sido aprovada no final do mês, ela retroage a 1º de abril, conforme o texto. A lei revogou, é bom que se diga, todos os artigos da lei anterior. Vamos lembrar que antes dessa lei que nós aprovamos, que é a Lei 8.838, nós tínhamos vigindo em Sergipe para o funcionamento do Fundeb a Lei 6.231. A nova lei revogou completamente a Lei 6.231, manteve apenas, de forma prudente e adequada, manteve apenas, os efeitos financeiros no que se refere à execução do Fundeb relativo ao exercício do ano passado. Algumas coisas se estendem até este ano, isso é prudente, mas tudo mais foi revogado. E a Secretaria insistiu em dar posse a membros ao Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, sem obedecer o que prevê a legislação que nós aprovamos. De novo, eu quero dizer que é um ataque ao Poder Legislativo. Veja, e aí tem reações. Tem reações, por exemplo, de entidades da sociedade civil que se viram preteridas naquele processo anterior e que agora, de novo, se veem preteridas. Porque o que é que diz a lei que nós aprovamos, presidente? Se nós formos ver o parágrafo 1º do artigo 7º da Lei 8.838, que nós aprovamos aqui recentemente, manda que, por exemplo, os representantes de pais de alunos sejam escolhidos em processos eletivos organizados pelos respectivos pares e que compõem as comunidades escolares do Estado. Os representantes da sociedade civil também têm que ser por processo eletivo, dotado de ampla publicidade. Eu pergunto, como é que o governo pretende suprir a inexistência, por exemplo, de publicação de editais que abram os processos eletivos previstos na lei? A posse que foi dada com base em que legislação? Uma legislação que não tem valor? Uma legislação revogada? Uma legislação que, desde o governo federal e agora com a lei que nós aprovamos, aliás, desde uma lei nacional e agora com a lei que nós aprovamos no Estado, perdeu eficiência e eficácia? Então, presidente, tem um ditado popular que diz: errar é humano,
Reconhecer o erro é divino, mas permanecer no erro é diabólico. Respeitadas aí as ilações e os exageros de algumas expressões, eu quero dizer, presidente, que o governo errou quando tentou inicialmente dar posse a um conselho, a revelia da legislação. Achamos que era uma forma de corrigir, suspender a posse, encaminhar a lei para depois adotar os procedimentos da lei, mas o governo, infelizmente, insiste no mesmo erro. Vai ter reação, porque as entidades da sociedade civil que gostariam de se habilitar para disputar em processo eletivo, dada a ampla publicidade, e não foi feito, vão questionar judicialmente, já estão se organizando. Por que o governo faz uma opção dessa? Por que não opta por fazer aquilo que a lei, que ele mesmo encaminhou para cá, que obedece à lei nacional, foi feita? Eu quero aqui lamentar essa opção ruim. E aí, presidente, como nós conseguimos, no primeiro momento, avançar com o encaminhamento da lei, acho que o diálogo do Poder Legislativo com o Executivo, através de Vossa Excelência, que representa o poder, através do líder do governo, para tentar ver se a gente consegue, de novo, chamar o feito à ordem. E aí orientar, olha, vai ser uma pendeira, vai ficar uma mácula sobre este conselho até o final do seu funcionamento, porque vai ter questionamento judicial todo o tempo, por falta de legalidade. É uma opção completamente absurda. Fica aqui o meu repúdio a essa atitude, né? A minha advertência, porque há entidades, por exemplo, uma entidade como a UNCM, que é a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Já soube, o presidente já me comunicou, o presidente nacional da UNCM é sergipano, muitos aí conhecem, é sergipano, e ele disse, não vamos acompanhar, estamos orientando nacionalmente que todas as entidades ligadas à UNCM, em todos os estados, pleiteiem espaço nos conselhos de educação, e aqui, nos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, e aqui o procedimento impede que a gente busque esse caminho. Então, há uma, evidentemente, reação de entidades da sociedade civil que devem se habilitar, e há questionamentos sobre as questões, porque paira no ar a seguinte dúvida, não tem outra explicação. Por que há essa necessidade de atropelar? Por que não respeitar a lei desde o começo? Tem alguma coisa que precisa ser esclarecida? Aí começam as dúvidas. É por isso que, às vezes, levantam-se hipóteses em função de ações como essa. Espero que as coisas sejam corrigidas mais uma vez. Espero que o governo não crie uma insegurança jurídica para o funcionamento de um conselho tão importante e que a gente consiga dar legalidade, obedecer ao que nós aprovamos aqui como legislação para a constituição desse importante conselho estadual. Presidente, muito obrigado. Agradeço também aos colegas pela atenção e, se possível, Vossa Excelência, que tem sido dentro da linha que a Constituição determina, da independência, mas também da harmonia entre os poderes, dialogar com o governador, com o secretário representante desta casa, para o respeito à lei que nós aprovamos e uma lei que foi encaminhada por eles próprios. Muito obrigado.